boa tarde. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E também espero que vocês tenham assistido ao vídeo de apresentação. E nesse vídeo de apresentação, a gente dá as ideias preliminares de como a disciplina vai funcionar. Agora, nós vamos dar início propriamente à nossa disciplina, Didática da Computação. No vídeo, recapitulando no vídeo de apresentação, eu mencionei que nós íamos trabalhar 3 módulos. E agora nós vamos dar início ao primeiro módulo. O primeiro módulo é intitulado Ciclo do Trabalho Docente com Recursos Computacionais. Por que dar o nome a esse módulo? Porque é interessante, como o próprio nome da disciplina, Didática da Computação, tem o objetivo de munir vocês, futuros professores ou não, porque é importante dizer aqui que, na verdade, a didática da computação não é uma disciplina importante não somente para aqueles que querem enveredar pelo caminho da docência, mas também vai munir vocês de alguns conhecimentos que, com certeza, bem relevantes e imprescindíveis, vocês atuarem em qualquer mercado de trabalho. Então, o primeiro módulo, como eu já falei, é o ciclo do trabalho docente com recursos computacionais. E nesse módulo nós vamos trabalhar a abordagem didática da computação e uma abordagem ao conceito. Essa aula, esse conteúdo eu vou abordar em 2 aulas, para não ficar um conteúdo muito comprido e às vezes um pouquinho enfadonho. Nessa primeira aula, nós vamos fazer um apanhado, digamos assim, uma revisão de alguns conceitos que são interessantes, que foram vistos na didática geral. E esses conhecimentos que foram vistos na didática, na disciplina didática, que eu ministro também, são de profunda importância para que vocês possam entender como aplicar na prática a didática da computação. Agora eu vou compartilhar a tela, eu vou fazer uma apresentação em slide e depois eu estarei também disponibilizando esses slides. E antes de começar a aula, eu queria só mencionar com vocês que durante o tempo que estaremos ministrando essa disciplina, claro que vamos passar alguns trabalhos. E é normal que os alunos tenham dúvidas, e eu quero que os alunos tenham dúvidas mesmo. E aí eu vou combinar com vocês que o plantão que eu vou dar vai ser às segunda-feira, de 19h30 às 20h30. O nosso horário habitual da disciplina, quando do regime presencial. Então, assim, não vai ter problema nenhum, eu sei que alguns trabalham, mas de 19h30 a 20h30 eu estarei de plantão, para que vocês possam tirar alguma dúvida. Se porventura surgirem dúvidas antes, de repente vocês têm alguma pressa no que diz respeito a sanar essas dúvidas, não tem problema, vocês podem mandar uma comunicação via Moodle que eu respondo, ok? Então vamos dar início à nossa aula, eu espero que gostem. É interessante, gente, essa questão das dúvidas é muito interessante porque faz com que a gente tenha uma visão mais aprofundada, porque a gente só tem dúvidas quando a gente estuda. Então, é muito interessante essa questão de vocês, assim, não, nós vamos tirar dúvida, é interessante, porque se vocês não tirarem as dúvidas, vai ficar complicado a questão como é que vocês vão tirar essas dúvidas, certo? Eu só vou colocar aqui na apresentação para ficar melhor, ok? Só um minutinho. Então, assim, o nosso primeiro conteúdo é Didática da Computação, uma abordagem ao conceito. A gente sabe que didática geral, quando vocês estudaram comigo, é uma disciplina, ela tem como pai Comênios, a gente sabe que foi Comênios que fundou, que, na verdade, se vocês lembrarem, eu comentei também com vocês,
que alguns princípios da didática de Comênios, elas são muito atuais, inclusive porque o Comênio trabalhava uma educação universal, todos tivessem direito a uma educação de qualidade. Então, de uma forma geral, o que a didática trabalha, a didática geral? Ela aborda todos os princípios, normas, técnicas, procedimentos que pode munir o professor em qualquer nível de ensino. Isso é a didática geral. Eu tenho os conhecimentos, eu vou ter acesso com a didática geral, é obter os conhecimentos necessários, entender o que são procedimentos, o que são técnicas de ensino, o que é uma metodologia, como, na verdade, ministrar uma aula, como fazer o que a gente chama de transposição didática, permitir que aquele conhecimento científico se torne um conhecimento inteligível. E aí vem a pergunta, e didática da computação é uma didática especial? Alguns autores, como Furtado, gostam de utilizar esse codinome de didática especial. Por quê? Porque ela se preocupa, ela se atém a aspectos peculiares de um nível de conhecimento. E qual o nível de conhecimento? Da computação. E o que ela aborda? Ela trabalha essa questão da habilidade, do desenvolvimento de competências, como é que eu posso, quais são as estratégias que eu posso utilizar para que meu aluno desenvolva o raciocínio lógico, desenvolva o pensamento abstrato, a capacidade de resolver problemas, de se postar criticamente, de ler, de fazer uma leitura crítica da realidade, a capacidade de aprender, de compreender, aprender e compreender novas ideias e tecnologias. E o mais importante, gente, que eu tenha a capacidade também de criticar essas tecnologias e aplicar para a solução de problemas. Em outras palavras, aqui a gente percebe que a própria didática da computação, ela dá uma ênfase muito grande da questão da tecnologia como um meio propiciador do processo de construção do conhecimento. Então, na verdade, é esse o objetivo da didática. A didática é uma continuação, e é importante eu dizer para vocês que, apesar do nosso curso ele não trabalhar com pré-requisito, mas eu entendo que para você fazer didática da computação seria interessante você trabalhar a primeira didática para você entender o que é um plano, qual a diferença entre um planejamento e um plano, o que são estratégias, mas são conceitos que eu vou trazendo aqui para a gente fazer uma revisão, ok? Continuando, nós temos o que alguns teóricos falam da questão do triângulo didático e outros falam da tríade didática. Então, qual é esse triângulo didático? Esse triângulo didático foi um modelo pedagógico proposto em 1986 por um professor francês. Então, o triângulo didático é formado por quê? Por 3 elementos principais. Se vocês perceberem na imagem, é o professor, o aluno e o saber. São os 3 componentes do triângulo didático. O professor, qual é a função do professor? A função do professor é justamente fazer a mediação para que o aluno consiga construir seu conhecimento e desenvolver capacidades. A questão do aluno. O aluno está numa vertente da questão da aprendizagem e ele só tem acesso ao saber quando ele aprende, quando ele desenvolve competência. A gente costuma dizer sempre que o saber está ligado à educação. O que é educação? É mudança de comportamento. De uma forma bem simples, é mudança de comportamento. E nós temos aqui na base do triângulo, nós temos o professor e o aluno, que são elementos que estão em constante processo de formação. Então, essa é a tríade, ou tríade didática, ou triângulo didático. Se alguém falar qual é o triângulo didático? Professor, aluno e saber. Mas é importante dizer que eles não funcionam de forma dicotômica, isolada, e sim numa forma harmônica, ok? E aí nós temos o ciclo do trabalho. É importante, eu esqueci de avisar, mas na verdade eu tomei como base para a produção desse material
que depois eu vou mostrar para vocês no final. O livro Elementos da Didática da Computação, de Alfredo Braga Furtado, é um professor que é um especialista na área, e no livro dele ele trabalha muito o ciclo do trabalho docente. O ciclo do trabalho docente, segundo Furtado, ele é composto pelo diagnóstico, planejamento, administração de ensino, acompanhamento e controle e finalização. Mas o que compõe essas fases, essas fases, a melhor forma de dizer, essas fases, esse ciclo do trabalho docente? O que é um diagnóstico? E aí eu queria que vocês pensassem, e às vezes eu sinto um pouquinho falta quando a gente trabalha uma aula gravada, porque se fosse numa sala de aula eu estaria tentando dialogar com vocês para escutar um pouquinho o que vocês pensam, quais são os conhecimentos prévios que você tem de um diagnóstico, de um planejamento, de uma administração de ensino. E aqui nós temos, vou falando muito, explicito bem essas fases, o diagnóstico. O diagnóstico, pelo próprio nome já se diz assim, obter informações acerca da minha atividade. Ou seja, quando o professor, digamos, o professor de didática da computação, ele vai ministrar uma disciplina, a primeira fase do trabalho dele é o diagnóstico. O que ele precisa saber? Que disciplina eu vou ministrar? Que recursos eu tenho? Quais são as informações do aluno? Qual a carga horária que eu vou ter? Quais são os dias de aulas? Como é que essa disciplina vai ser dada? Ela vai ser dada totalmente presencial? Ela vai ser dada totalmente à distância? Ela vai ser híbrida? Ela vai ter uma carga horária de educação? Ela vai ter uma carga horária presencial e outra distância? Então, todas essas informações, e se eu tiver informações dos alunos, por exemplo, eu me sinto muito confortável, a professora Eliana se sente muito confortável, porque para mim é muito claro, essa informação dos alunos eu tenho, porque eu já trabalhei com vocês com didática, então eu tenho informação. Então, por que eu faço esse apanhado? Porque eu sei que é importante, justamente porque eu tenho esse diagnóstico. É importante fazer esse apanhado desses conceitos que foram trabalhados em didática, para que vocês possam fazer as conexões com o novo conhecimento, ok? Nós temos o planejamento, que a gente viu na didática, que planejamento difere de plano de aula, né? O planejamento é o ato de você programar a tua atividade. E aí nós temos níveis do planejamento. Nós temos o planejamento do curso, o planejamento de unidade e o planejamento e o plano de aula. E aí vocês podem estar se perguntando aí, bom, mas ela coloca planejamento, depois ela coloca plano de aula aqui? Claro, planejamento é o ato de você programar, prever. Quando você materializa o que você programou, chama-se plano. Então, plano de curso, por exemplo, quando eu mostrei para vocês, eu exibi um vídeo de apresentação, eu compartilhei o plano de curso, que é o plano de curso da disciplina didática. O plano de unidade, por exemplo, eu falei para vocês que na disciplina nós vamos ter 3 módulos. Então, o plano da unidade seria só o plano do módulo 1. E o plano de aula, digamos assim, é só esse plano de aula, uma didática da computação, uma abordagem ao conceito. Aí nós temos a terceira fase, digamos assim, do ciclo docente, que é a atividade do ensino. É onde eu vou executar, enquanto eu, professora de sala de aula, vou executar o meu plano. E para eu executar o meu plano, eu vou lançar a mão das minhas estratégias, visando o quê? O objetivo dos alunos. É interessante dizer, e eu gosto muito de frisar isso aqui, porque até na universidade, nos concursos públicos, a gente vê esse erro gritante. Os objetivos são para o aluno. Quando você faz um plano de aula, você tem que esperar, você sempre tem que fazer aquela pergunta, ao final da minha aula, ou ao final do meu curso, eu espero que o meu aluno seja capaz de... Porque aí é um momento chave, porque quando você estabelece objetivos para o aluno, você trabalha estratégias pedagógicas para conseguir efetivar, alcançar esses objetivos, e também você trabalha a avaliação, porque a avaliação é o momento onde você verifica se os objetivos foram alcançados ou não, ok?
Aí nós temos a finalização, que é o encerramento do ciclo, que é importante, e eu destaquei isso aqui, que ele não se refere somente ao lançamento de notas, porque finalizou. Por exemplo, no meu caso, no dia 17/9, nós vamos finalizar a didática da computação. E aí eu só vou lançar notas no portal do professor? Não, não é somente isso, mas sim a revisão do meu plano. Será que as estratégias que eu utilizei foram satisfatórias? Será que com aquelas estratégias de ensino, com o procedimento, com os recursos que eu utilizei, foram suficientes para que meu aluno atingisse meu objetivo? Será que, porque na verdade o bom professor, gente, ele não só culpa do fracasso escolar, não é só culpa do aluno. Ele também tem que receber a minha culpa. E também quais foram as lições aprendidas? Qual é a técnica e o método que eu não posso mais utilizar, que não é interessante? E aqui tem o erro, que forma não, que foram utilizadas. Quais são as decisões? Quais são as práticas que eu tenho que manter ou não? Até o tipo de avaliação. Será que aquele tipo de avaliação, será que a forma de avaliação através de seminário, de grupo, individual, foi interessante? Então, é um momento também que o professor imerge no seu trabalho, faz uma imersão para avaliar realmente se o seu trabalho decorreu de forma satisfatória ou não. E é importante esse momento de autoavaliação, gente, porque é o momento mais crucial de tomada de decisões para você rever os seus conceitos, ok? Acompanhamento e controle. E eu até peço desculpa para vocês, porque finalização foi antes, acompanhamento e controle. Na verdade, é o que a gente chama muito de aquela avaliação contínua, onde eu vou ver e logo acompanhar o processo evolutivo de aprendizagem do meu aluno. E aí eu tenho essas fases dessa etapa, é o levantamento de informações, os objetivos foram alcançados, será que realmente foi possível alcançar os objetivos? Será que eu empreguei os procedimentos, as técnicas realmente adequadas para atingir o objetivo? E essa avaliação da aprendizagem. Porque a avaliação, quando eu falo da avaliação, gente, eu não falo da avaliação, e nós vimos lá em didática que a avaliação tem 3 funções: a diagnóstica, a formativa ou processual e a somativa. Essa avaliação aqui, ela é contínua e processual. Então, eu vou ver quais são os instrumentos que eu utilizei para fazer o acompanhamento do meu aluno. Qual foi o instrumento de avaliação que eu utilizei? Qual foi a linguagem? Será que a linguagem adotada na minha prova foi interessante? Porque é uma coisa que a gente também tem que ver, porque a avaliação tem que ser uma continuidade da aula do professor. O aluno tem que entender que na avaliação o professor está se comunicando com ele. E a gente tem que ver isso aí realmente se foi alcançado ou não. Ok? Então, são esses elementos. Eu peço até desculpa que eu troquei o slide trocado, mas eu vou fazer essa correção. Aí nós temos os elementos da didática. Todos esses conteúdos, gente, eu estou passando um pouquinho rápido, porque todos esses conteúdos eles foram abordados em didática. Então, nós temos quais são os elementos da didática? O ensino. O que é ensino? O que é ensinar? É o processo, pelo próprio nome, ensinar algo a outro. A metodologia de ensino. Metodologia vem de método. Método significa caminho. Caminho escolhido para ensinar algo, alguma coisa a uma pessoa. Por exemplo, quando eu vou ensinar lógica de programação, eu posso, o método de ensino escolhido por mim, eu posso escolher uma aula expositiva. Para eu trabalhar a questão dos algoritmos, eu posso, noções preliminares de algoritmo, eu posso escolher uma aula expositiva. Mas se eu vou trabalhar, por exemplo, projeto de software, eu posso trabalhar um estudo de caso. Eu apresento um caso e peço para os alunos resolverem. A técnica de ensino é a forma. Nós temos o método, que é o caminho, e a técnica é a forma como eu vou percorrer esse caminho. Por exemplo,
Se eu tenho, no conteúdo de lógica da programação, aliás, eu escolho como método de ensino a aula expositiva, eu posso, dentro desse método, adotar como técnica associar um objetivo a ser alcançado com a aula, abordando desde conceitos preliminares que vão possibilitar a compreensão dos tópicos posteriores. Como é isso na prática? Bom, é o seguinte, por exemplo, hoje, nessa aula de didática, eu estou trabalhando que o aluno possa compreender os conceitos básicos de didática da computação. Então, eu começo a associar um objetivo e vou trabalhando quais são os conceitos preliminares. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, trabalhando os conceitos preliminares, para que possibilitem vocês, no futuro próximo, compreender tópicos posteriores, digamos assim, com um nível de dificuldade mais acentuado. Não, que nada é muito difícil, mas só para vocês entenderem. Eu espero que que vocês tenham compreendido. Por exemplo, eu posso fazer por meio de perguntas, uma aula expositiva, eu posso trabalhar por meio de perguntas, porque aí eu vou avaliar o nível de compreensão do tema abordado. Por isso que às vezes o pessoal dessa professora Lina pergunta muito, mas é quando eu começo a dialogar com vocês, gente, porque quando você começa, o processo de fala é um processo de organização do pensamento, é um processo de encadeamento lógico das ideias. Se você não está compreendendo o assunto, você não sabe nem como se posicionar. A mesma coisa também, quando eu não compreendo o assunto, eu não sei nem como formular uma pergunta. O processo de ensino, que é uma sequência de passos, que apresenta uma certa unidade com o que se pretende fazer. Aí nós temos o procedimento de ensino, que são ações, e é o altamente planejado para colocar o aluno em contato com o saber em função dos objetivos. Por exemplo, o procedimento de ensino, eu posso dizer que eu estou trabalhando uma sequência didática. Vai dos conhecimentos mais iniciais para os mais fáceis para os mais difíceis. Estratégia de ensino. A estratégia de ensino é o que eu vou fazer para que o aluno, para que eu possa rentabilizar os recursos que eu tenho. Quais são os recursos que eu tenho que eu posso rentabilizar para que o aluno possa aprender? Por exemplo, eu posso trabalhar uma estratégia de ensino seminário. Por quê? Porque no seminário, qual o objetivo? Eu quero que o meu aluno faça uma leitura crítica de um conceito, por exemplo, ferramentas cognitivas. Então, o aluno vai pesquisar, o aluno vai sintetizar o conhecimento e vai apresentar. Então, automaticamente, é uma estratégia de ensino interessante que o aluno vai produzir o seu conhecimento e o professor atua como mediador do conhecimento. Nós temos uma apresentação de um filme, por exemplo, eu posso colocar um filme para vocês e peço que vocês façam uma resenha. É vocês se posicionarem criticamente. É uma estratégia de ensino. E aí nós temos um conceito também bem interessante, chama-se planejamento. E aí eu trago uma frase de William Edwards Deming, que ele é um estatístico americano, está faltando, é impressionante, né, gente? A gente às vezes vai fazendo os slides e não consegue. Eu já estou vendo um erro aqui, estatístico americano, professor, ele nasceu em 1900 e morreu em 1993. Viveu muito, né? E ele tem uma frase muito interessante que se adequa perfeitamente ao planejamento. Ele diz assim: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia. O que ele quer dizer, em outras palavras? Que o planejamento é o cerne. Trazendo para a questão da aula, o planejamento é o elemento central do trabalho docente. Como é que eu vou para uma sala de aula sem planejar? Como é que eu vou planejar uma aula se eu não sei o tempo que eu vou dar aquela aula? Eu não me organizo no que diz respeito ao cronograma. Então, como é que eu vou gerenciar aquilo que eu não posso mensurar? Se eu não definir, como é que eu vou medir? Como é que eu vou definir o que eu não entendo? E eu não posso ter sucesso naquilo que eu não gerencio, naquilo que eu não tenho controle. Né? E aí o Furtado, no livro dele, ele diz que o planejamento é o processo para determinar um conjunto de procedimentos, de ações, com o propósito de realizar algo complexo.
O que é algo complexo? É alguma coisa fácil? O trabalho de ensinar é um processo fácil? Não. É um processo que requer um encadeamento lógico de atividade, de passos, para que o aluno consiga construir o seu conhecimento. Então, na verdade, o planejamento é esse, é onde eu determino todos os recursos que eu tenho ali, quais são os recursos, eu faço um diagnóstico, eu faço como é que eu vou acompanhar, qual é a estratégia que eu vou utilizar, qual é o instrumento de avaliação que eu vou utilizar, qual o objetivo que eu quero alcançar e como é que eu vou verificar se esse objetivo foi alcançado ou não. Então, não é uma situação fácil, é uma situação complexa, mas uma situação complexa não quer dizer uma situação difícil de ser realizada. Não é nada disso. E aí nós temos os componentes básicos do plano de ensino, que eu já falei anteriormente que planejamento e plano são diferentes. Planejamento é o ato de prever, e o plano é a materialização do planejamento. Quando você coloca no papel, já chama-se plano. Nós temos os objetivos, nós temos os conteúdos, os procedimentos de ensino, recursos de ensino e a avaliação da aprendizagem. Em alguns momentos, em algumas escolas, eles pedem uma justificativa, eles pedem a identificação da turma, mas isso é normal. Isso são informações adicionais que são importantes também. Mas o plano de ensino ele tem que ter objetivo, conteúdo, procedimentos de ensino, recursos e avaliação de aprendizagem. O objetivo. Quais são os cuidados? O Pilet, ele diz que a gente tem que ter alguns cuidados. O objetivo, como eu já falei para vocês, o objetivo tem que ser para o aluno, não é o objetivo do professor. E aí, quando vocês trabalharem em didática geral comigo, nós trabalhamos aquela taxonomia de Bloom, que nós trabalhamos os processos cognitivos, revejam lá no material de vocês, eu trabalhei os processos cognitivos e os tipos de conhecimento. Porque quando eu trabalhei até aquela taxonomia de Bloom, fazendo o cruzamento entre os processos de cognitivos e os tipos de conhecimento, é porque às vezes o professor ele só chega naquele processo cognitivo mais elementar, que é o lembrar. E o processo cognitivo mais complexo é de você analisar e sintetizar, porque você não analisa e não sintetiza uma coisa que você não compreende. Então, o Pilet, ele diz que alguns cuidados nós devemos ter. Quais são eles? Preservar essa unidade. Não é uma questão dicotômica entre o objetivo e a competência dos estudantes. Objetivo, automaticamente, se o aluno alcança o objetivo, ele desenvolve competência. Então, competência e objetivos no plano de aula têm que se manterem a unidade. Eles têm que convergirem e não divergirem. Selecionar os conteúdos mais importantes. Bom, gente, nós temos uma gama de conhecimento. Nessa aula aqui eu tenho uma gama de conhecimento, uma gama de informações, mas o que é importante para o aluno de licenciatura em computação ter? Eu tenho que fazer essa pergunta, tenho que analisar e colocar quais são os conteúdos mais importantes e atuais. Porque o que é interessante numa aula? Que você tem os conhecimentos mais importantes que depois você, tendo a base, você pode se aperfeiçoar. Ordenação do conteúdo. Vamos trabalhar do mais simples para o complexo, do concreto para o abstrato. Se vocês perceberem, quando vocês eram crianças, na educação infantil, vocês trabalhavam muito com o concreto, pegar, manipular. Por quê? Porque a criança ainda não tem o poder de abstração, de pensar algo. Por exemplo, a criança, quando diz assim, uma xícara, ela não tem o poder de abstração de pensar na cabecinha dela o que é uma xícara, ela tem que pegar. Então, isso significa concreto e abstrato. Por exemplo, eu vou trabalhar didática da computação. Então, primeiro eu trabalho didática, para depois entrar com um conceito mais específico. Os procedimentos de ensino. E aí o Pilet, trago novamente o Pilet, ele diz, desculpa, o procedimento de ensino, a primeira coisa, ele tem que ser diversificado. Porque se ele não for diversificado, ele cai no marasmo. Gente, vocês vão perceber ao longo do processo que o plano de ensino é um imbricado que um depende do outro. Assim como a avaliação ela tem que estar atrelada aos objetivos,
os procedimentos de ensino têm. Porque, imagine, se eu quero que vocês sejam capazes, por exemplo, de projeto de software, sejam capazes de desenvolver um software com os conhecimentos, com todos os requisitos os requisitos importantes para ser um ambiente intuitivo, tal. Então, eu preciso adequar o meu procedimento de ensino aos objetivos. Que eles estejam vindo ao encontro, aliás, da necessidade dos estudantes. E que o mais importante, que eles estimulem os alunos para as novas descobertas. E automaticamente constituem desafios para o estudante, porque se o aluno não vê desafio para ele, ele não consegue vislumbrar uma continuidade dos estudos. Os recursos de ensino são humanos e materiais. Quais são os recursos humanos? Os recursos humanos nós temos o professor e os recursos materiais. É todo recurso que você pode utilizar, um software, o quadro de giz, o computador. Então, são todos recursos, um vídeo, todos os recursos que você pode utilizar para a sua aula de aula. Avaliação. A avaliação da aprendizagem, as pessoas não dão muita atenção, mas tem uma importância muito grande, porque ela indica se os objetivos foram alcançados, em que medida ocorreu. E automaticamente, e é importante deixar muito claro para vocês, quando o professor avalia o aluno, automaticamente ele está avaliando o seu trabalho enquanto educador. Então, assim, eu não entendo como é que os professores dizem, eu quero reprovar meus alunos. Quanto mais reprovado, melhor. Não. Para mim, quanto mais reprovação, é um momento de refletir sobre a minha prática pedagógica. O que está acontecendo que eu não estou sendo capaz, enquanto professora, de fazer com que meu aluno desenvolva competências necessárias para que ele alcance um conhecimento necessário para uma aprovação na disciplina. E aí nós temos a classificação dos métodos, alguns teóricos falam métodos ou técnica de ensino, e aí nós temos dois métodos, nós temos o método passivo e o método ativo. O método passivo, eu acho que vocês já trabalharam muito com Paulo Freire, que fala muito a questão da educação bancária, o aluno como sendo um receptor de informações e o professor cobra na mesma medida aquelas informações que ele tem. No método ativo, o aluno assume o protagonismo. Ele toma como sendo a aprendizagem é um processo que ele tem um empoderamento. Eu sou responsável pela minha aprendizagem. Eu tenho uma participação ativa. E aí nós temos alguns exemplos aqui, que nós vamos trabalhar esses exemplos, de alguns métodos tradicionais. Aí nós temos o método ativo, que é o que é mais interessante, quais são os papéis que poderão ser desempenhados pelo professor. Ele não é o detetor do conhecimento, ele é o organizador da aprendizagem. Ele faz, por exemplo, ele organiza quais são os conteúdos mais importantes e atuais, quais são os conhecimentos, as informações mais importantes e atuais que o aluno precisa compreender. Ele facilita, por quê? Porque ele não está ali, ele está ali como um mediador do conhecimento. Ele é organizador das atividades. As atividades ele vai organizando sempre daquela lógica do simples para o mais complexo. Ele incentiva, ele é um estimulador da aprendizagem e ele é um avaliador do processo de aprendizagem. Aí nós temos, como exemplo de métodos tradicionais, nós temos a aula expositiva. Os planejamentos, plano de aulas, a aula expositiva dialogada. Ela é a mais tradicional e mais usada. O que ela é? O professor pega um tema, ele faz a apresentação de um tema, que ele estrutura de forma lógica, partindo geralmente de uma contextualização mais ampla e com as conexões necessárias dos conceitos até chegar
ao tópico desejado. Ou seja, ele vai do simples para o complexo de uma forma ordenada que o aluno comece a entender a questão e possa entender e, o mais importante, construir seu conhecimento. A posição do estudante pode ser passiva ou não. Mas como, professora? Se a senhora me disse, acabou de me dizer que a aula expositiva é um método tradicional, mas depende, que eu falei no início ali, da aula expositiva dialogada. Eu posso muito, o aluno pode assumir uma posição passiva, não depende se eu colocar, falar, por exemplo. Aqui, como eu estou gravando essa aula, vocês estarão falando, mas se eu tivesse numa sala de aula, eu estaria dialogando com vocês e obtendo informações. Então, depende da postura do professor. O professor ele pode incentivar a participação dos estudantes com perguntas, é isso que eu gosto de fazer. E nesse tipo de aula, e às vezes o aluno critica muito o professor, já estou cansado, o professor não quer trabalhar, bota a gente para trabalhar. Nesse tipo de aula expositiva, o professor precisa ter domínio do conteúdo. Se ele não tiver domínio do conteúdo, ele não consegue dar uma aula expositiva. Quais são as síntese de procedimentos que a gente pode ter numa aula expositiva? Geralmente, você estabelece o objetivo da aula no início. Ela pode, e eu coloquei é necessário, mas nem sempre a exposição é dialogada. É bom que o professor utilize recursos diferentes, como gravuras, fotos, para enriquecer a apresentação e para mobilizar a atenção do estudante. Porque tem muitos estudantes, a gente sabe que tem os estilos de aprendizagem. Tem gente que é muito visual, tem gente que é reflexivo, tem gente que é muito sinestésico, tem que pegar na prática. Então, numa turma é heterogênea, então o professor tem que prender a atenção. E é recomendável que o professor se movimente. Gente, uma aula expositiva, o professor sentado, o aluno dorme, né? Outra aula, tipo de método tradicional, é a aula de demonstração experimental. Eu não estou falando, quando eu falo de demonstração experimental, gente, eu não estou falando daquela aula que você vai fazer experimentos. Não, por exemplo, é diferente de aula, de demonstração em sala de aula, é diferente de aula em laboratório. E aí, o professor somente mostra aquilo ali, como ele utiliza, mas ele não permite que o aluno manuseie, faça o revision, meta a mão na massa. E é interessante que ele utilize esses recursos de ensino, né, aliado como equipamentos, projetor, etc. Aula de demonstração de software, mas esse é método tradicional? É sim, professor. Como todo método tradicional, o professor tem que estabelecer o objetivo da aula, no início da aula, né? Como eu falei, eu sempre coloco que é necessário que ele utilize esses painéis, que o professor também se movimente, e é necessário também que o professor se movimente. Porque a demonstração de software, por que a demonstração de software ele só é um método tradicional? Porque o professor só vai demonstrar, o aluno não vai construir nada, o aluno só vai aprender, e ele fica passivo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das piores aulas, quando você vai para o laboratório de informática, você trabalhar essa questão de demonstração de software, porque tem níveis diferentes. Às vezes, aí você não tem uma unidade, como nunca uma turma tem uma unidade, né, de conhecimento. Então, às vezes, você dispersa, você tem que ter muito cuidado. Bom, gente, eu acho que aqui a gente trabalhou os métodos. Nós trabalhamos os métodos tradicionais. E é interessante essa questão de você colocar... Nesse momento, nós fizemos uma abordagem bem inicial desses conhecimentos e ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham feito uma revisão. Qualquer dúvida, tem as referências, eu vou colocar também o material. E na próxima aula nós vamos falar de métodos ativos, ok? E aí eu me despeço aqui. Um grande abraço. Espero que vocês leiam, assistam esse vídeo. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade.
para me perguntar. Sem problema nenhum, vocês podem ficar à vontade para me perguntar, para fazer perguntas. Isso não tem problema, eu acho que isso aqui é um espaço. Eu vou também criar um fórum de discussão e depois, na primeira aula não, mas na próxima aula, eu vou já estar colocando algumas atividades para a gente estar discutindo, ok? Um grande abraço, gente, e até a próxima.